Voltamos com o nosso papo direto, estamos falando com a comandante da Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Paranaguá, Márcia Garcia. Nós estamos falando, tratando aqui de vários assuntos relacionados à questão da guarda, mas sempre fazendo essa referência e tentando entender melhor esse momento que a cidade vive, que o mundo vive, mas trazendo e conhecendo a realidade de Paranaguá com relação a esse momento da pandemia. Quando as medidas protetivas começaram a ser instaladas, começaram a ser colocadas como uma forma de ajudar a evitar a transmissão do coronavírus, todo mundo teve que se adaptar, todo mundo teve que se readequar a várias mudanças. A própria questão do isolamento social, ela foi uma situação delicada. O toque de recolher foi uma outra situação bastante discutida e bastante conversada. Eu acredito, inclusive, que a questão do toque de recolher também possa ter alguma interferência nos números que geralmente são registrados no Maio Amarelo, quando é um mês dedicado às polícias militares, Corpo de Bombeiros, todas as corporações ligadas à questão da segurança, elas trabalham muito a questão do Maio Amarelo com relação ao trânsito, né? A gente lembrar disso, porque é uma forma de estimular e de conscientizar as pessoas para os cuidados que se deve ter para reduzir o número de acidentes no trânsito. E aí, Márcia, eu te pergunto com relação a essa questão do toque de recolher primeiro, né, especificamente isso, o que você enfrentou de situação com relação ao toque de recolher quando ele foi colocado na cidade? Logo que ele foi colocado foi 20 horas, então era meio complicado. Porque o supermercado fechava às 20, o toque de recolher às 20, tanto que foi mudado depois, né? Para 22. E eu vou fazer um registro aqui, porque assim, por que então estabeleceu às 20? Porque daí não sei o quê. Gente, as coisas foram acontecendo e a partir do momento em que você vai descobrindo que aquilo não se encaixa ou que você não consegue resolver e que um prejudica o outro, arruma, é alterado, tanto que foi alterado, né? Exatamente. Então, no primeiro horário que foi decretado, foi uma grande dificuldade, porque 20 horas, vê que ainda é cedo um pouco, né? Por isso que essas adequações são feitas para melhorar o trabalho, principalmente para quem está fiscalizando. Isso. Nós, SEMUR e Censo, era uma grande dificuldade, porque você via que parece que era um apavoro. 20 horas, chegava todo mundo correndo na rua, até perigoso, né? Mas a gente começou a fazer, principalmente a área central, eu digo que é o que mais obedece, porque está no foco aqui. Mas os bairros é bem mais complicado, Luciano. Vou até te convidar uma noite para ir com a gente. Porque os bairros, daí eles acham que não vai ter fiscalização, não vai dar nada. Então, é uma dificuldade. No início, foi uma grande dificuldade. Colocam à prova. Chegava nos bairros, tinha gente em frente de casa, tinha gente numa lanchonete, tinha gente em distribuidora de bebida. Então, no início foi bem complicado você chegar, o decreto tal, você tem que manter fechado, é obrigatório. Eu não sabia. Agora, depois de 2 meses, nós saímos ontem ainda em fiscalização, está bem melhor. Porque as pessoas sabem o que eu digo, a lei é para ser cumprida. Se todos fizerem como tem umas pessoas super corretas, como eu digo para você, todos os dias, mensagens, ligações, perguntando o que deve fazer, que ele quer fazer o correto. Mas também tem as pessoas que parece que só querem fazer o incorreto. Então, é nessas pessoas que a gente está indo, está orientando e, se for necessário, notificando. E é interessante falar aqui, porque muita gente questionou, né? Por que toque de recolher? Simplesmente se adotou em outras cidades e vai adotar aqui porque escutei um absurdo assim, o vírus só vai circular à noite. Não é essa a questão, gente. A partir do momento, o objetivo é evitar a aglomeração. Durante o dia, para daí também não prejudicar tanto a questão do comércio, todas as pessoas que precisavam trabalhar, então houve já uma redução. Na questão do período da noite, aquilo que podia
podia realmente ficar fechado, tem que ficar, por quê? Para evitar a aglomeração de pessoas. É a questão de ter, como é que você vai ter gente durante todo o dia e ainda durante toda a madrugada, cuidando das pessoas, saber se elas estão se aglomerando, se elas estão fazendo festa, se elas estão fazendo churrasco, se elas estão fazendo concentração em determinados lugares, em bares, em lanchonetes, quando a ideia é evitar isso. E as pessoas que fazem a fiscalização, elas também precisam descansar. Isso é uma questão lógica. Então, o toque de recolher, ele é para dar uma organizada mesmo, né? Para o pessoal descansar, para o pessoal poder e principalmente evitar a aglomeração. Só que, Luciana, eu vou falar para você. Nós da Guarda não somos os super-heróis. Só que a gente trabalha em ritmo de escala. Então, nós temos equipes que vão das 7 às 19 e equipes que vão das 19 às 7 da manhã. Os nossos números de telefones, no domingo, eu vou contar aqui por cima, mais de 50, 60 ocorrências envolvendo concentração, aglomeração e festa. Eu acho que ainda em nossa cidade tem que melhorar essa conscientização, o toque de recolher. É na hora da descontração que o pessoal tira a máscara, que o pessoal se abraça. Esse toque de recolher já é para isso. Nós temos parado os veículos também. Para onde você vai? O que diz o decreto? Para ir trabalhar, voltando do trabalho, ir ao médico e na farmácia, porque a gente sabe que tem medicamentos que não vai ao médico e tem que comprar. Essas 4 situações. O resto não é para estar passeando, não é para estar indo visitar ninguém, porque muitas pessoas também reclamam para mim que elas estão em isolamento, mas tem algumas pessoas que vão na sua casa, daí você vai ter que ser mal educado e tal. Então, precisamos ainda trabalhar mais essa conscientização do porquê do isolamento, do porquê do toque de recolher. Eu penso que, enquanto segurança, ficasse para sempre o toque de recolher, porque reduziu bastante acidentes. Você não viu mais aí a notícia de 5 e pouco da manhã, numa certa rua de nossa cidade, eu já vou falar aqui, Domingos Peneda, sempre aconteceu algum acidente, porque a falta de consciência de beber e dirigir ainda não temos total, né? Vão a bares ou bailes e saem embriagados. Pois é. Então, nesses 2 meses, podemos verificar que não teve um acidente nesse estilo, vamos dizer. E essa questão da conscientização, inclusive, ela com certeza já fez parte das próprias campanhas do Maio Amarelo por muitos anos, que é não misturar, independe inclusive do Maio Amarelo, né? Mas é que como o Maio Amarelo foi instituído para trabalhar essa questão da conscientização do trânsito, com certeza essa junção de bebida e volante, ela sempre é reforçada, relembrada, que não dá para existir. Com certeza, não dá para existir. E eu digo assim, nós agentes de trânsito, todas as infrações é só a pessoa cuidar. É só não usar o celular enquanto dirige, é só colocar o cinto. Então, nós temos que estar notificando para lembrar a pessoa a fazer isso. O que tem que ter uma consciência de fazer isso. Entrou no veículo, cinto de segurança. Entrou no veículo, o celular vai parar para atender. Todos temos emergências. Isso. Mas se eu quero atender meu telefone, estou dando exemplo eu vou com alguém dirigindo, porque aí eu posso atender. Se eu vou dirigindo, eu vou ter que parar para atender esse telefone. Você tem que ter essa consciência, porque 1 segundo que você tira, acontece alguma coisa. Então, é a vida sua e principalmente dos outros que você tem que cuidar. E nesse período de maio, né, a gente tem aí determinadas campanhas que já vêm desde Conselho Nacional do Trânsito, tudo mais, vai passando e sendo estimulado. O departamento que... Como é que ficou em Paranaguá, especificamente, nesse momento de pandemia? Porque, querendo ou não, é aquela coisa assim de você... muitos dos trabalhos é de repente, conscientizar em semáforo, conversar com as pessoas. Presenciais, né? Isso. E o objetivo é justamente evitar um pouco esse contato. O Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, seguiu as mesmas regras, vamos dizer, de cuidados por causa da pandemia, em nada ser presencial.
em ser mídia digital, conscientizar, fazer propagandas, e a presencial ficou para setembro, que nós temos a Semana Nacional do Trânsito, 18 a 25 de setembro. Então, as campanhas presenciais foram transferidas para... Aquilo que estava programado, então, para acontecer Exato. nesse mês, com certeza já vai acontecer, então, Exato. já ficou e transferido. Esse ano, o tema é Perceba o Risco, Proteja a Vida. Então, eu acho que a gente pode levar além do Maio Amarelo, perceba o risco na nossa vida toda nessa pandemia. Você perceber que o risco de estar sem máscara já vai passar alguma coisa, você que é assintomático ou você que tem os sintomas, se conscientizar em ficar totalmente no isolamento, porque a gente tem visto que a pessoa é diagnosticada, sabe que está com o vírus e vai encontrar outras pessoas. A gente teve o exemplo da semana passada, que eu não vou colocar aqui, que foi muito divulgado, sobre a festa. Então, a gente é só tomar realmente os cuidados. Está em isolamento? Está com todos os álcool, máscara? Você vai continuar protegido e vai proteger a tua família. Então, assim, eu digo assim, eu tenho uma máscara, eu tenho mais umas 5, a gente ganhou tecido, uma guarda me ajudou a fazer, o Provopar fez. Então, a gente está tentando se proteger de todas as formas, porque nós, principalmente, todos os guardas, mas nós, nas viaturas, andamos em toda a cidade. Pois é. Tanto de dia como à noite. Eu percebo que quando eu desço da viatura, a pessoa já dá um passo para trás. Falei, não, né, mas a gente tem que respeitar, sim. Não querer tocar na pessoa, não querer... Distanciamento, cumprimentamos, orientamos. Hoje mesmo eu passei no grupo das VTRs que a gente tem. Cuidem-se redobrado. Máscara já é todos. O álcool que a gente dá individual, para cada um acabou só. A gente está entregando, tentando de todas as formas essa segurança. E me fala uma coisa com relação a essa questão de uso de máscara, e ainda, né, falando de trânsito, de carro e tudo mais, teve aí uma notícia de que, inclusive, eu só quero confirmar, né, da questão do fake news, de que as pessoas, quem está andando de carro, tem que usar a máscara. Se não estiver usando máscara, ela pode ser multada. Pela lógica, isso não combina. Pelo Código Nacional de Trânsito, não existe nada obrigando o uso de máscaras. Eu penso que a consciência de cada um, se você está na rua, você tem que estar de máscara. Nas viaturas, eu não vou dizer 100%, a orientação é para que estejam de máscaras. Sim. É que eu imagino assim, a viatura de polícia, do bombeiro, seja lá do que for, assim como é meio parecido com o mesmo cuidado que se deve ter se é um táxi ou um Uber, né? Sim. Afinal de contas, foi o que eu já disse assim em alguns lugares. Eu saio da minha casa e vou para o meu trabalho. Então, eu entro no carro que eu utilizo todo dia. Eu não preciso colocar máscara. Porém, se eu vou parar, por exemplo, a dar carona para um colega, opa... Tanto ele entra no carro com máscara, quanto eu também vou lá e coloco a minha, porque eu vou protegê-lo e ele vai me proteger. É o mesmo sistema do taxista, por exemplo, que tem um passageiro novo, um não sabe do outro, então os dois precisam estar protegidos. E nas viaturas nós paramos muito e temos contato com várias pessoas. Pois é. O veículo, a gente fala que é uma sequência da sua casa. Se você está sozinho, se você está só com seus filhos, não há necessidade. Pois é. Dentro de casa, a gente não fica com a máscara. Mas exatamente o que você colocou, entrou alguém diferente. O táxi, muito menos, porque carrega pessoas que você não sabe. Exato. Mas o veículo, se está só você, só a tua família, obrigatoriamente não. Eu penso que você está no ar, né? Mas assim, uma coisa pessoal minha. Conforme o Código de Trânsito, como saiu aquela fake news, muitas pessoas me perguntaram logo que saiu, não, é fake news. E essa questão da fake news, chega muita coisa para vocês também nesse aspecto? O que pode, o que não pode, vai multar? Muito, muito, muito. Todos os dias eu tenho que estar esclarecendo, informando, muita gente perguntando sobre o último decreto que não tem, então eu tenho uma linha de transmissão que eu passo todos os decretos, quando sai decreto novo eu já passo,
E muitos amigos que fazem segurança em alguns lugares também me pedem, então a divulgação do decreto é sempre quando sai novo já. E eu tenho desde o primeiro, um relatório, um arquivo, desde o primeiro decreto até o último. Então sempre quando me perguntam, eu mando o que você quer saber. É bom, é importante o que a comandante está falando, até porque vocês saibam que no site da Prefeitura, no endereço no www.paranaguá.pr.gov.br, também tem um banner lá, Diário Oficial Eletrônico, onde as pessoas podem ter acesso. Clicando ali, você vai para outra página, vai poder colocar a data ou o número do decreto. Tem ali uma série de links, vocês vão verificar, o pessoal pode acompanhar. E uma coisa que a gente sempre diz aqui também é que tem as redes, os canais oficiais da Prefeitura, onde as informações sobre casos confirmados do corona são colocadas, onde as situações sobre os decretos também são atualizados. Então o pessoal pode acompanhar tanto nesse endereço que eu falei, assim como nas redes sociais, procurando por Prefeitura de Paranaguá, tanto no Instagram quanto no Facebook, vocês vão poder ter acesso a imagens, as informações, tudo aquilo que a Secretaria de Comunicação vem atualizando, e são números e informações precisas, reais, para o pessoal não ficar confuso, saber se é fake news ou não é. Corre para um canal oficial, corre para o canal da Prefeitura para que você saiba se está tudo certo, se tem qualquer dúvida. E a gente encerra o bloco por aqui, mas a gente tem mais assuntos para discutir para finalizar essa questão da pandemia e do trabalho da Guarda Civil Municipal. A gente volta já.